computador ou tablet? Eis a questão. Qual é o melhor para investir nesse ano de 2025? Patroa, ano novo, metas novas. Dentro dessas metas tem a questão de investimento, no que investir primeiro, e dentro desse investimento, dessa questão, existe uma bem forte que é computador ou iPad. Qual que é o melhor para edição? E você vai descobrir nesse vídeo qual que é o melhor para você nesse ano de 2025. Então bora lá! Computador. Por que muita gente ainda usa? Eu sou suspeita para falar, eu gosto bastante. E o computador a gente tem o Lightroom Classic e o Photoshop, que são programas da Adobe que estão com ferramentas já muito aprimoradas. Então ali o que já temos a favor é as ferramentas em grande quantidade, ou seja, temos várias ferramentas, conseguimos fazer a mesma coisa de formas diferentes, fáceis e rápidas. Então, dá pra gente fazer uma separação de frequência com ferramentas aprimoradas. Inclusive, é outro ponto muito positivo, as ferramentas elas são aprimoradas. Agora, justamente quando a Adobe trouxe a IA, ficou melhor ainda. Então, levando em consideração isso, a gente já vai pro fato de um computador, ele, no seu modo mais básico ali das especificações que a Adobe pede, ele consegue te entregar um fluxo de edição mais trabalhoso, mais pesado no caso. Por exemplo, um fluxo de trabalho de casamento, acima de 1000 fotos, por exemplo, que você tem que selecionar, que você tem que tratar, editar, enfim. Você consegue ter um fluxo muito bom, mesmo ele sendo pesado. Então o computador aguenta o tranco, sendo um computador de entrada com custo-benefício. Então isso já é muito bom. O tablet também tem um fluxo de trabalho pesado? Também pode ter, mas aí já entra um modelo mais caro dele, porque o modelo de entrada de um computador e o modelo de entrada de um tablet, literalmente você vai ver que a diferença é gritante. O tablet, ele funciona de uma forma inferior a um computador. Eles ali ambos nas especificações mais básicas. Mesmo que no iPad você vá utilizar o Lightroom Mobile e não o Lightroom Classic nem o Photoshop, porque o Photoshop para o computador, ele é mais completo do que o Photoshop para o iPad. Então, não tem algumas ferramentas no Photoshop para o iPad. Já entrando aqui na questão do iPad também. Não tem essas ferramentas lá para o iPad. Então, por exemplo, o Dissolver não tem. As ferramentas que a gente precisa utilizar para a separação de frequência não tem. Aí você teria que jogar para um outro aplicativo, por exemplo, o Affinity. O Affinity já está com essa função melhor. Não tão boa quanto a de um computador, mas é muito boa, sim, para um mobile. Então, o Affinity, ele consegue te entregar isso. Então, você já tem que sair do Lightroom para um outro aplicativo. Aí, para expandir ali a foto. Então, por exemplo, você tirou uma foto com uma paisagem linda e maravilhosa na praia, só que você acabou deixando um pouco mais um plano fechado em você, e você quer expandir ali aquele fundo só para poder ter mais uma ambientação, e você vai fazer essa expansão. Quando você tem que fazer essa expansão, você tem que jogar para outro aplicativo, porque o Lightroom não faz. Então você fica jogando ali para outro aplicativo que não é sincronizado com a Adobe, então não tem uma sincronia boa, não tem um workflow ali tão prático quanto, por exemplo, do Lightroom Classic para o Photoshop do computador, que são programas da Adobe que são interligados. Então tem essa questão também. Assim, pra mim, na minha opinião, o maior contra do computador é a portabilidade. Então ele é chato de você levar mesmo. Apesar de, por exemplo, eu ter um MacBook e ele ser leve. É o MacBook Air, ele é leve. Então é fácil de transportar. Só que ainda assim, um tablet, independente se é da Samsung, se é de alguma que suporta Android ou se é um iPad da Apple, é mais fácil de levar do que um computador, mesmo sendo um MacBook Air que é super leve. Eu tô citando o MacBook Air porque é o que eu sei que é bem leve. Eu não tenho contato com um notebook que roda Windows faz muito tempo. Falando aqui do último ponto ruim de um tablet, é que, por exemplo, se ele for de 64 GB, ele também já não vai atender você em um fluxo mais pesado com fotografia de eventos em geral.
ok? Então tem essa questão da memória, você teria que aumentar a memória. E aí o que eu recomendaria, se você quiser usar? Comprar um com a memória maior. Ele ainda vai ser, dependendo do modelo do computador, vai ser um pouco mais barato, mas comprar um tablet com a memória um pouco maior e você editar o trabalho ali e já subir para a nuvem. Então, ou subir para um iCloud, se você usa o iPad, ou subir para um Drive, para a nuvem da sua preferência, ok? Eu recomendo, já deixando aqui a recomendação, o iCloud, o Drive, recomendo também o Dropbox, eu acho muito bom. Então, você já subir ali para a nuvem e fazer o backup. E claro, passar para um HD. Backup é muito importante. Então, você precisa ter mais de um backup. Isso vai te salvar muito. Já dando aqui um conselho super valioso para você. Outra coisa, a gente já falou aqui dos contras do mobile ali, do tablet. Vamos falar dos prós, dos pontos positivos. Além da portabilidade, que é muito mais fácil. Também se você utiliza ali só o Lightroom, se você já tem uma foto mais pronta da câmera e dependendo ali do seu nicho, você já consegue editar ali tranquilamente. Você consegue facilitar inclusive a experiência da sua cliente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do que eu faço aqui. Quando eu termino o ensaio e a gente tem ali um tempo, eu já peço para a minha cliente, se ela pega um pacote que vem todas as fotos, eu peço para ela escolher as fotos que ela quer. Ao invés dela escolher as fotos que ela quer e descartar o resto, ela vai escolher sem limites. Então aqui, se vocês quiserem, eu falo um pouquinho mais sobre isso depois, mas basicamente eu torno a experiência dela muito melhor. Melhor do que pegar um computador para poder fazer isso. Então o processo ali já é muito mais rápido, eu conecto na câmera rapidamente e já consigo trazer para ela ver ali as fotos que ela quer e favoritar. Então, assim, melhora muito a experiência da cliente. E também, você tem que ver se você vai querer o tablet de acordo com o seu estilo de edição. Além da questão ali de deixar a foto pronta, que eu já te falei, tem também o quão leve é a tua edição, o quão pesada, o quão apegada você é, por exemplo, a uma separação de frequência, o quão você vai sentir falta desses recursos do computador. Se pra você tá tranquilo abrir mão disso, para você o tablet vai ser perfeito. Então, porque você passa as fotos ali, faz o tratamento de cor, limpa ali uma cena ou outra, porque o Lightroom Mobile ele tem IA também e tá muito boa, tá muito precisa. Eu sim, tô chocada com a Adobe, inclusive. E assim, pros padrões que a Adobe estava trazendo no passado, cara, isso aqui tá surreal. Eu recomendo fortemente que você avalie 3 pontos antes de tomar essa decisão. Os 3 pontos para você decidir de fato se vale a pena ou não para você é orçamento, estilo de edição e a questão do fluxo de trabalho. Então assim, já trazendo outro ponto positivo do tablet, ele é mais barato do que um computador de entrada. Mesmo ele sendo de entrada também, então ele é mais barato. Mas é aquilo que eu falei lá no começo, um computador de entrada, ele é um pouco mais caro mesmo, mas ele ainda é uma opção barata dentre os outros computadores e ele te entrega um fluxo muito bom. Você já consegue trabalhar com um fluxo ali pesado, mesmo mesmo tendo só as especificações mais leves que a Adobe pede, mais básicas que a Adobe pede. Mas o tablet, falando de valor, ele é mais barato. Então assim, avalia, já entra a questão do fluxo também. Veja ali o teu orçamento, que cabe no seu bolso, e avalie o teu fluxo. Vai fazer sentido pro teu fluxo? Aquilo ali vai atrapalhar o teu fluxo? De repente, se você sair de um computador, vai atrapalhar você pegar um tablet por causa do seu fluxo ser mais pesado? Então, avalia isso com muita cautela. E também o seu estilo de edição. Como eu falei, veja se o estilo de edição ele vai bater com o que o tablet te oferece. Então, por exemplo, eu vou falar aqui o que eu faço. Eu já tenho a opção dos dois. Eu opto por um ou por outro. Então, por exemplo, no computador, eu gosto muito da separação de frequência. Eu sou a cadelinha da separação de frequências. Então, eu utilizo muito ela, gosto bastante, mas eu deixo de uma forma mais leve. E a forma que eu deixo ela mais leve, eu consigo, de repente, editar num tablet com a minha técnica de edição de pele, no tablet que não fica artificial, não fica parecendo que está ali toda embonecada.
toda com a pele esturricada, então eu consigo ter um tratamento de pele no Lightroom Mobile que se pareça um pouco com o Photoshop. Por quê? Porque eu não utilizo a separação de frequência no seu máximo, eu utilizo ela mais fraca, mais leve. Eu mudei, estou mudando mais ainda o meu estilo de edição. Então, pra mim, eu consigo conciliar, eu consigo utilizar tanto um quanto o outro sem dar tanta discrepância nas fotos, entende? Também vai dar a proposta do ensaio. O ensaio ser uma proposta com uma edição mais leve, ser uma proposta de uma edição mais pesada, mais forte. Então, ali a questão, por exemplo, do Dodge Burn, do tratamento. Eu pego bastante em tratamento de pele porque muita gente é apegada nisso, no tratamento de pele. Então, ali a questão do Dodge Burn e da separação de frequência que dá pra fazer perfeitamente no Photoshop, no Lightroom você consegue fazer também, mas de forma mais leve. Pesa isso na balança, vê se é o que você quer, toma essa decisão e me conta aqui nos comentários o que você escolheu, que eu quero saber a sua escolha e também a sua experiência. Então você pode vir depois comentar de novo como é que está sendo a sua experiência, também para agregar para outras fotógrafas, para outros fotógrafos, o que você está passando com o tablet, o que você está passando com o computador, o que você está achando. Se você quer evoluir, ficar craque tanto na edição do computador, tanto na edição mobile, você pode entrar para o Behind the Lens na próxima turma. Então lá temos um módulo só para edição mobile e temos os módulos de fotografia básica, fotografia de ciência estético, para você desenvolver ali o ciência estético na sua fotografia, e temos também o módulo de edição, no caso 2 módulos, um só para o Lightroom Classic e outro só para o Photoshop. Então se você quer elevar o nível da sua fotografia, eu te vejo na próxima turma do Behind the Lens. Se esse vídeo foi útil para você, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Se você não receber nenhuma notificação, já passa aqui uma vez por semana que vai ter um conteúdo nível assim, ouro esperando por você. Até o próximo vídeo.